Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito especial. Ele que veio de Recife, começou sua carreira no rádio, trabalhou em televisão no Mato Grosso, depois veio aqui para a região de Itapetininga, até chegar em Bauru, onde trabalhou na TV Tem, uma afiliada da Rede Globo, por praticamente 20 anos. E depois saiu da TV, retornou para o rádio e atualmente está na área institucional de uma grande rede de supermercados aqui na cidade de Bauru, o Confiança Supermercados. E também atualmente é âncora do programa na FM 96 aqui em Bauru, campeão de audiência aos sábados, do meio-dia a 1h, onde ele dá o foco ali também na área de empreendedorismo. Então é uma honra de receber aqui um grande profissional de muita experiência. Quando eu conheci a sua trajetória, fiz questão que ele viesse ao nosso programa, até agradeço imensamente a sua presença. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos Almeida, conhecido como AC. AC, exatamente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela gente poder debater mais um assunto tão importante que é o empreendedorismo. Falar um pouco aí desses relacionamentos que a gente precisa ter ao longo desses anos todos. Então, muito obrigado a você, Francisco, pelo convite. E vamos levar para as pessoas aí um pouco da nossa experiência, da nossa história de vida, que é importante. Muitas vezes a gente aqui vai estar debatendo alguns assuntos que são comuns a outras pessoas e, quem sabe, a gente inspira alguém a seguir alguns caminhos aí que vão fazer a trajetória dessa pessoa que está nos assistindo uma trajetória ainda melhor, assim como a nossa. Nós agradecemos, AC. Posso chamá-lo de AC? Claro, conhecido, deve. Até pelo sucesso também do seu programa aqui na FM 96 em Bauru, também na área de empreendedorismo. Então, recebê-lo aqui para nós é uma grande honra, até pela sua larga experiência também no segmento. Agora, AC, diz uma coisa, só para nós aqui, ninguém está acompanhando. Claro. É muito mais fácil você estar aqui desse lado, né? Do que do lado do entrevistado. Fala a verdade. É que, na verdade, assim, parece que, num primeiro momento, os primeiros 10 minutos sempre deixam a gente meio que nervoso. Mas eu fui perdendo ao longo do tempo esse sentimento. E uma outra coisa que eu aprendi, no nosso programa, eu procuro realmente fazer uma coisa bem mais descontraída. A gente, às vezes, principalmente com televisão, é outra coisa, a gente fica meio mais engessado. Mas devido ao tempo e essa vontade que eu tenho de me relacionar, porque na vida a gente tem que aprender isso, a se relacionar, a conhecer pessoas e a tentar, de alguma forma, contribuir com essas pessoas. Existe um livro ele não vou dizer que ele seja um consultor, mas é como se fosse um consultor, inclusive de governo, chamado Miles Monroe. E ele falou uma coisa que eu guardei muito para mim e divido com você e com toda a sua audiência, que ele disse o seguinte, que Deus nos dotou de grandes coisas e que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Eu disse, pô, mas como assim o cemitério? Não é os Emirados Árabes, não é a África que tem diamantes? Não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. E por que isso? Porque no cemitério tem muitas pessoas que enterraram muitos sonhos, muitos projetos. E esses projetos ficaram lá. Então pensa em quantos construtores estão lá enterrados, quantos escritores, quantos autores, quantos artistas, quantos intérpretes, cantores, cientistas, pessoas que guardaram para si aquilo que Deus doou. Então ele disse o seguinte, tudo aquilo que Deus me deu como inspiração de vida, como inspiração para outras pessoas, eu sinto que nós temos obrigação de dividir. Então tudo aquilo que você tem de capacidade, seja intelectual, seja técnica, alguma capacidade que você tenha,
O importante é você conseguir dividir isso com outras pessoas, para que elas, através da sua inspiração, através das suas atitudes, elas possam também Ou desenvolver seja, delas. ser um grande diferencial. Pessoas que conseguem mover pessoas. Eu acho que, principalmente nos dias atuais, né? E pegando um gancho nessa sua fala, por exemplo, você começou a sua carreira no rádio em Recife. Isso. E o que te motivou realmente a essa escolha? Exatamente essa reflexão inicial que você... Culpa do Silvio Santos. Culpa do Silvio Santos? Silvio Santos. Eu trouxe essa pergunta porque nós conversamos aqui nos bastidores. Isso. Né? Então, você comentou algo a respeito. Eu sempre fui um jovem que tinha um lado tímido, mas também tinha um lado muito ousado. Né? E a minha querida mãe, ela nunca foi uma pessoa que me podava. Ela sempre dizia, meu filho, acredite em você. Minha mãe, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, porque ela nunca disse uma palavra que me levasse a uma baixa autoestima. Isso para você que nos assiste, você que está aí nos vendo, pense muito nisso, porque as palavras elas têm poder. Então você que é pai, você que é mãe, você que é dono de uma empresa, muitas vezes, você quer ver o teu filho te sucedendo, você não pode falar uma palavra ruim para o teu filho. Você é burro, menino, você não sabe de nada. Muitas vezes acontece até numa roda entre empresários e teu filho está ali ouvindo e de repente ele faz um comentário, talvez até infeliz, e você grita, menino, cala a boca, você é burro. Isso então, já cria um bloqueio. Criou um bloqueio, uma resistência, exatamente. Exato. E minha mãe sempre me dizia isso, minha mãe sempre me encorajava em coisas que ela via eu fazendo, e ela dizia, meu filho, eu estou aqui na retaguarda, vai e faça porque, o seu melhor. Assim, quando nós negociamos a sua vinda ao programa, também não foi fácil, né? Negociar a sua vinda. Olha, meu empresário, ele é chato, ele cobra caro. Eu procurei estudar um pouquinho sobre a sua trajetória, até para esse nosso bate-papo. E eu sei que depois da rádio, você teve uma migração para a TV no Mato Grosso do Sul. Agora, como que foi essa migração da TV para a rádio naquela época? Quer dizer, depois agora você volta para o rádio, porque isso também tem um viés empreendedor, né? Sim, na verdade são desafios que surgem, mas a minha ida para a TV, ela foi bem interessante, porque eu fui o gerente mais novo da Rede Globo. E eu trabalhava lá em Recife, na Rádio Cidade em Recife, na época, aí saí da Rádio Cidade, e aí é onde entra a importância de você se relacionar com as pessoas, ter um bom network, você respeitar as pessoas. E o meu cliente mais desafiador, que era o dono das Casas José Araújo, onde quem manda é o freguês, seu Chiquinho, e ele foi um grande desafio como cliente, né? E eu atendia ele pela rádio. E automaticamente, nós, além de cliente, ele passou a ser um amigo, né? Eu conheci, inclusive, a família dele, era uma loja que tinha mais de 100 anos, lá em Recife, e ficamos amigos. E num determinado dia que eu saí da rádio, já estava começando a buscar outros caminhos, encontrei com o filho dele. E ele disse, o que você está fazendo? Eu disse, olha, eu não estou fazendo nada. Ele disse, você não quer ir trabalhar na Rede Globo? Eu disse, claro, só que é a Rede Globo de Petrolina, lá no interior de Pernambuco. Então era 800 quilômetros de Recife. E que para mim era um desafio. Eu, um menino ainda de 23 anos, não tinha muita noção de nada, mas eu tinha algo que eu precisava vencer na vida, eu precisava superar os meus desafios. E eu cheguei para minha mãe e disse, mãinha, eu recebi um convite para ir lá para Petrolina. E ela ficou meio assustada, porque eu sou filho único de mãe, mas ela disse, meu filho, vai ser bom para você, então vá. E eu fui, né, com a coragem, porque não tinha dinheiro, mas fui e fiquei lá um tempo, lá em Petrolina, no interior de Pernambuco, adquiri alguma experiência lá, também errei muito, né? Conheci o Rio São Francisco, que poucas pessoas também conhecem, é uma maravilha, e aí fiquei lá um tempo, depois eu vim para Presidente Prudente, trabalhei num grupo lá, que é o grupo da Unoeste, do Agripino Lima, aprendi também muita coisa lá, conheci um pouco do universo de Brasília, mas imprudente. Aí eu fui sim, saí da TV, fui para a rádio, fui diretor de uma rádio imprudente, de 2 rádios imprudentes, e depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, para um outro desafio que era voltar para a TV. Né, mas sempre na área comercial. E quem tem o viés comercial, quem gosta de se relacionar e quem planta boas coisas, as coisas vão acontecendo ao longo da vida. Então eu trabalhei no Grupo Zaran,
lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí me casei e voltei novamente para o estado de São Paulo, através de um grande amigo, um diretor muito forte dentro da Globo, que é o André Barroso. Ele foi o primeiro CEO da rede TV Tem. A gente tinha um bom relacionamento e ele me trouxe para Itapetininga. Itapetininga. Aí depois, aí você chegou até Bauru. Mas pense num calango que passou frio em Itapetininga, porque ô cidade fria, cara. E eu também lá, né? Eu tinha uma proposta, a proposta nossa era ficar 6 meses lá, e nós ficamos 6 meses lá. Ou seja, assim, toda essa sua experiência, quer dizer, na área comercial, então você migrando de rádio para TV, TV para o rádio, quer dizer, trafegando, sim, né, neste ambiente, quer dizer, imagina então vamos dizer assim, a experiência, né, vamos dizer, e principalmente a mudança, né? Eu acho que sim, nós que pegamos toda essa mudança tecnológica, por isso, exemplo, hoje com a internet, por exemplo, na época, né, eu acho que nós somos da mesma geração, quer dizer, nós não tínhamos, ou seja, o ambiente de hoje, né, sim, totalmente era diferente, muito diferente. não é? E essa adaptação também, eu acho que ela foi um grande desafio. Sim, claro. Acompanhar porque o rádio de 20 anos atrás, sim, né? E hoje, por exemplo, hoje o seu programa mesmo, quer dizer, hoje tem multiplataformas, né? exatamente. Isso Então, daí realmente foi uma coisa que impactou muito o mercado, porque hoje o rádio, ele não é só áudio, ele é vídeo, Exato. né? E você ter todo esse processo de adaptação, e muitas pessoas achavam que o rádio iria morrer em função da internet, diferente da mídia impressa. Porque assim, se eu tiver errado, você me corrige, mas uma coisa é você, por exemplo, fazer rádio sem imagem. Sim. A outra coisa é você estar ali com a sua imagem ao vivo. Ao vivo. Né? É totalmente diferente. Muito Né? diferente. Porque você está ali com a sua... Enfim, você está ali aparecendo. Não é? Eu sou a minha geração em rádio, cara, era muito louca, porque você podia brincar muito com a sua voz e depois você saía, dificilmente você era identificado, né? Às vezes, obviamente, quando se tinha uma voz muito marcante, alguém prestava atenção a você num lugar e às vezes alguns fãs iam e perguntavam a você, olha, você é o Francisco Freitas lá da 98, da 96, da 95, né? E a pessoa te identificava às vezes pela voz. Mas que nem, por exemplo, quando eu trabalhei no Sebrae, era o Francisco do Sebrae. É o Francisco do Sebrae. Mas o rádio, ele tem... Na verdade, assim, a música, ela vai na tua alma. Né? Se a gente tivesse um teclado aqui e alguém dedilhasse algumas estrofes, você ia sair para 30 anos atrás, né? Então a música tem esse poder e a voz também. Tanto é que eu tenho alguns amigos que são dessa época, que eu até já procurei, alguns ainda estão na ativa, outros não tanto, mas quando você escuta a voz desse locutor antigo, tinha um programa na rádio lá em Recife chamado Love Songs, e o cara era fantástico na apresentação do programa, porque ele tinha esse bate-papo com o ouvinte dele, sem o ouvinte estar na frente dele, mas ele fazia o programa como se você estivesse ali perto. Então foi realmente um período bem diferente, está sendo agora com toda essa tecnologia, com toda a mudança, com a inteligência artificial que está chegando, né? Mas eu ainda sou consciente, eu acredito muito que as relações ainda vão fazer sempre diferença. Por mais que exista a inteligência artificial, ela é útil, ela é importante, ela é uma realidade, não tem o que mudar, mas nada vai substituir o ser humano no olho a olho. Isso é um problema. A semana passada nós falamos no nosso programa, e eu quero ouvir até a tua opinião, porque eu acho que a gente está beirando, se não já estejamos, numa crise profissional. Porque eu tenho recebido muitas reclamações de falta de mão de obra, de qualificação de mão de obra. Né? E isso está pegando as empresas muito despreparadas. Eu vou, por exemplo, pegar um gancho aqui na sua fala. Se você não me interromper, eu vou ficar falando. Eu vou pegar um gancho aqui na sua fala, até para pedir licença a você, claro. Que nós precisamos fazer um rápido intervalo. Pois não. E também para deixar assim vamos dizer assim, eu quero mais para a nossa audiência. Ótimo, ótimo. Nós acompanhar logo após o nosso break, é muito rápido. Aí já retornamos para que esse bate-papo. É isso, pessoal. Quando o convidado é bom, experiente, o tempo voa que nós nem percebemos já.
Então, eu vou chamar um intervalo e já retornamos. Pessoal, fiquem ligados, daqui a pouco retornamos aqui nesse bate-papo de muito conteúdo com Antônio Carlos Almeida, famoso AC. É muito rápido. Pessoal, fiquem ligados, até daqui a pouco. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E antes, de voltarmos então nesse bate-papo muito agradável com o AC, Antônio Carlos Almeida, eu gostaria de chamar o nosso consultor de negociações e vendas, uma das maiores autoridades, com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor. É com você, Márcio Miranda. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Muita gente reclama para mim que não ganha o que é justo, que elas mereciam ganhar mais, que são injustiçadas, esse tipo de choradeira. Não é verdade. Se você acha que ganha pouco, procure um lugar que valorize as suas habilidades e esteja disposto a pagar por elas. É claro que você precisa valer mais do que as outras pessoas que têm a mesma função que você. É tudo questão de saber negociar, porque na vida você não ganha o que merece. Na vida você ganha o que consegue negociar. Muito obrigado, Márcio, sempre com dicas valiosíssimas para que você possa negociar com assertividade e, portanto, com lucratividade. Retornando então agora aqui no nosso bate-papo, pegando um gancho, antes do break, você estava falando sobre a crise profissional. Né? Eu gostaria então de entrarmos um pouquinho mais nesse assunto e também sobre o impacto da mídia. Sim. A crise que eu tenho visto realmente ela é assustadora, principalmente para quem é do comércio, para quem gosta de venda, para quem gosta de ver a sua empresa crescer. E eu tenho me deparado muito com essa preocupação de muitos empresários, muitos comerciantes, da dificuldade de mão de obra, tanto qualificada como até não qualificada. Porque a gente faz parte aí de um governo que tem a opção, né, de dar, né, o peixe para as pessoas e não ensiná-los a pescar. Não que isso não seja necessário. Obviamente, a ação social que os governos precisam ter é inegável, precisa ter. Mas, atrelado a isso, você precisa não só dar o peixe, você precisa ensinar o sujeito a pescar. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de técnicos de diversas áreas. E o mercado está absorvendo isso. O mercado precisa de vários técnicos, desde um eletricista a um encanador, a gente precisa. E os pais não vão buscar nisso porque eles não têm obrigação. O nosso público, a nossa audiência, como o nome já diz, Momento Empreendedor. Então, seja formado, por empreendedores, empresários, como também no seu programa. Sim. Então, por exemplo, nesta linha de raciocínio, você teria alguma sugestão, alguma dica, por exemplo, para esse jovem, para esse empreendedor? Porque qual que é a diferença entre o empreendedor e o empresário? O empresário é aquele que também já consegue fazer sua gestão. Né? Então, eu não sei, se eu estiver errado, você me corrige. Tá perfeito. Mas quando ele consegue fazer a gestão do negócio, ele se torna um empresário. Se torna um empresário. Porque o empreendedor é aquele sonhador, né? É aquele que, né? É aquele que está gerando, né? Ele está gerando, né? Ele está gerando. E com toda essa sua bagagem, essa sua experiência, né, de TV, de rádio, teria alguma dica, alguma sugestão assim que você desse de repente para a nossa audiência? Até aproveito para agradecer. Muito obrigado pela sua presença e participação. Né? A dica que eu daria para as pessoas é que hoje elas precisam investir muito mais em conhecimento, em você se aprofundar, para o jovem fazer vários e vários cursos técnicos. Eu, inclusive, lá no meu programa, a gente está sorteando uma bolsa de estudos para a área de técnico em química.
E é impressionante, eu não sabia eu disso. acompanhei, eu vou deixar um testemunho, eu acompanho o seu programa. Obrigado. Acompanho já desde o primeiro, até aproveito para dar os parabéns. Obrigado. E fico ali atento para ver como você conduz e aprendo muito contigo, viu? Não, pelo aprendo amor muito de Deus, contigo lá, a forma como você conduz, como você... a gente procura... Né? Por isso que eu, no início eu até brinquei com você, o que seria melhor, né? Você está aqui como entrevistado, como entrevistador, né? É diferente, né? Eu procuro sempre agir de uma mesma forma. Obviamente a gente tem uma outra posição, porque você precisa conduzir a conversa. Mas como sugestão, realmente eu daria para os jovens, façam curso técnico ou vários cursos técnicos. Existem, no caso do curso de Química, eu entrevistei inclusive o diretor do curso e ele me contou algumas histórias. Uma delas foi o Meia Colher. Não sei se você vai lembrar desse programa, mas geralmente ele faz uma entrevista com os candidatos que estão se matriculando no curso e o sujeito chegou para ele e disse, olha, professor, eu sou meia colher, então eu vou fazer esse curso, né, porque eu preciso dar uma melhorada. E eu sei que no final da conversa o diretor chegou para ele e disse, pô, legal, você é meia colher. Mas o que significa ser meia colher? Meia colher é o cara que não é nem pedreiro, nem ajudante. Ele está no meio, ele só fazia massa. E ele não se valorizava por isso. Mas o curso provocou nele, né, essa possibilidade de mudar, de deixar de ser um meia colher e ser um técnico em química. E por que eu estou usando essa questão do ser técnico em química? Mas você pode ser técnico em várias áreas. Mas o técnico em química, por exemplo, se você quiser abrir uma fabriquinha de doce de goiaba ou de paçoca, você precisa ter a assinatura do técnico em química. Uma empresa que faz a limpeza da sua fábrica, ela precisa ter um técnico em química auxiliando e orientando os profissionais que vão cuidar da limpeza. Então, é um segmento que cresce muito. E as empresas aqui da nossa região, quando procuram um técnico em química, não têm encontrado. Mas pode ser um técnico em química, um técnico em conserto de celular, que é uma outra coisa que ninguém vive hoje sem celular. E aproveito também a sua fala para convidar toda a nossa audiência também para que conheça aqui os cursos da FIB. Sim. Faculdades Integradas de Bauru. Particularmente eu conheço, eu já fui também professor aqui da FIB. E são cursos com grandes diferenciais, professores com larga experiência. Qualificados, professores com experiência prática, que isso faz muita diferença, né, Cê? Muita diferença. A FIB, ela tem algo mais, porque ela tem uma história educacional exatamente. que já dura, olha, eu imagino que quase 50 anos ou mais. Né? É o histórico da FIB, a FIB, 25 anos, mas a história da família, a história educacional, né? Então esse know-how da educação está enraizado aí, né? Tanto na vida do Ranieri como nos seus filhos até hoje. E a FIB o que é? É um sonho de um empreendedor. Exato. Né? A FIB é um sonho de um empreendedor. E esse sonho a cada dia tem provocado muita coisa boa na cidade. Porque não tem coisa melhor do que você levar a educação. A educação pode mudar a história de vida de uma pessoa. Ontem eu estava vendo um testemunho, uma história de um gari, que ele é gari, né? Naquela dificuldade toda, mas ele conseguiu colocar o filho dele na Faculdade de Medicina do Paraná, Faculdade Federal. Então, vê que orgulho. Então, as pessoas sabem que a educação, ela promove isso. E é o caminho hoje para que a gente possa proporcionar à sociedade algo melhor, através da educação. A educação, o empreendedorismo são assim, os maiores vetores sociais, né? Na verdade, a educação ela vai fazer com que você saiba fazer boas escolhas, não é? E com a educação, muitas vezes você promove o quê? Aquilo que o Miles falou lá atrás. Tudo aquilo que Deus te capacitou e te encheu, você divide com aquelas pessoas. E o diferencial, né, que nós comentamos até nos bastidores antes aqui da nossa gravação, que é você saber mover pessoas. Sim. Hoje, eu acho que esse é um grande diferencial, né? É um diferencial, mas é algo muito perigoso. Também, né? Porque as pessoas elas precisam ter o bom senso e analisar. A gente tem visto aí, principalmente agora nas campanhas políticas, a gente tem visto muitos discursos, né, que são discursos direcionados apenas para um determinado público. E aí chega o momento de bater no teto.
Então você vê muitas pessoas que têm essa habilidade de conduzir, de motivar, de promover, de buscar alguns caminhos e fala bem, mas ela tem um teto. Então, quando você tem um discurso muito específico, muitas vezes discursos muito radicais, é um perigo. Então, quem tem inclusive esse dom, eu acho que é um dom, você saber motivar pessoas, você lançar palavras para as pessoas e mudar a história dela é muito positivo. Mas quando esse dom cai na mão de pessoas erradas ou de pessoas mal intencionadas, porque Deus, volta a falar do Miles, ele te capacitou com vários dons. Uns são música, outros são oradores, outros são cientistas. E, obviamente, quando a capacidade que você tem, ela não é para a coletividade, ela é só para você, isso é muito perigoso, porque aí você vai manipular da forma que você quer. Imagina a bomba atômica. Poxa, o cara teve a inteligência de criar uma bomba atômica. O cara teve uma inteligência de criar, às vezes, a cura do câncer. Mas ele fica limitado porque ele só está pensando nele. A gente viveu aí um grande exemplo, que foi a pandemia. Na minha opinião, eu acho que a cura da Covid, ela não deveria ter sido vendida para os países. Né? Se o país desenvolveu a cura da Covid, obviamente, é uma pandemia. Eu não tinha que patentear isso para mim, eu tinha que dividir com os outros países. Então, às vezes, eu entro nas minhas reflexões filosóficas nordestinas, né? Igual ao meu amigo, o Mário Cordella. O Cortella. Né? A gente precisa pensar um pouco na coletividade. A gente tem visto aí que o mundo está dando sinais de que a individualidade vai matar o próprio ser humano. Então, eu vejo que a gente tem aí que tomar esse cuidado, né? Analisar bem essas promoções que às vezes a gente vê aí de pessoas com certos discursos muito radicais. A gente tem que buscar mais a coletividade. E agora, por exemplo, daria para você, por exemplo, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa, aquilo que eu falo, o convidado é bom, o tempo voa, né? O tempo voa, né? O tempo passa muito rápido. Como que foi essa experiência, depois de 20 anos, você na área comercial da TVT, que é uma afiliada da Rede Globo? Você, por exemplo, agora você está como relações institucionais de uma rede de supermercado aqui na cidade de Bauru e também âncora do programa Negócio e Companhia. Ou seja, você tem dupla jornada. Como que é agora essa... Quer dizer, depois da TV, agora você volta para a rádio e, em paralelo, também assumindo, né, um cargo de relações institucionais. É aquilo que eu te falei. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, tudo fica mais leve, né? Então, o meu desafio hoje é me relacionar com pessoas, que é algo que eu gosto. Então, nesse relacionamento, eu promovo ajuda as pessoas no Confiança mesmo. O Jade, agradeço o Jade pela oportunidade que ele me deu. Eu atuo na ação fraternal do Confiança. Então, é onde a gente promove muitas ações que ajudam muitas pessoas. A gente tem um impacto de mais de 100 mil pessoas. E eu até ouso dizer que as pessoas vão dizer, pô, esse cara é maluco, tá puxando o saco do Confiança. Não é isso. Mas o Confiança, ele não é mais uma empresa comercial. Ela é uma empresa social. Por quê? Porque ela gera 5 mil empregos. Eu ia te fazer essa pergunta, né? 5 mil empregos. Ela gera 5 mil empregos. Então, a rede, ela gera 5 mil empregos, ela tem uma ação fraternal que atinge 100 mil pessoas, ela envolve 100 mil pessoas, que isso muitas vezes não é tão divulgado na mídia. Você só vê a parte em que existe o comércio, mas o institucional ou social, muitas vezes a gente não explora tanto. Mas ele é feito. Porque a visão do presidente, ele começou a entender há 30, 40 anos atrás, que não era só o comércio. Você precisa motivar e proporcionar às pessoas oportunidades. Obviamente, não é só dar o peixe, você vai ensinando a pescar. Obviamente, a pessoa, quando está com fome, ela não consegue pensar direito. Mas ela com a barriguinha cheia, ela pode raciocinar e dizer, ninguém me limita. Porque, na verdade, isso eu tenho falado para as minhas filhas, que quem nos limita somos nós mesmos. Nós somos seres ilimitados e dotados de uma capacidade que a gente nem imagina. Cada um na sua área. Eu sou amigo de compositores, né, que você diz, poxa, mas essa música é desse cara, né? E quando você vê, puxa, é desse cara. E ninguém às vezes valoriza ele, né? Pessoas que têm uma boa voz, etc, etc.
E para finalizarmos, né, então, e aí você tem um programa, né, na Negócio e Companhia, na FN96. O Negócio e Companhia Entrevista meus empresários. foi um O presente. Francisco Freitas que faz as perguntas. Sou eu, viu? Agora já está sabendo, sou eu, né? Agora eu já sei, já vou marcar lá Tá um marcando, xizinho, né? Mas esse foi um outro presente que eu ganhei do Dr. Jorge, né, Germano, juntamente com o Anderson França, que são o proprietário e o diretor da rádio, né? Pessoas que eu também aprendi a conhecê-los mais, e você começa a desenvolver um relacionamento realmente afetivo, de amizade com essas pessoas, né, que te dão uma oportunidade de você fazer o que você gosta. Então, a rádio, para mim, foi uma surpresa grande, até porque eu estava muito tempo afastado da rádio, nunca fiz um programa de entrevistas, né? Sempre quando fiz, e da vez que eu me meti a fazer locução de rádio, de programa, foi terrível, terrível. Mas agora não, com o Negócio e Companhia a gente entende que está contribuindo com as pessoas, com o empresário, com o empreendedor. Então, muito bom o seu programa, muito bom. O prestador de serviços, que é uma área também muito legal. Então eu tenho procurado contar histórias de sucesso de pessoas que conseguiram algo mais na vida e dividem conosco. Também. E você já está convidado para ir lá. Muito obrigado, convite aceito. Né? Vou descobrir, vou buscar na Boca Pequena, ali em Campinas, em Jundiaí, aqui no submundo de Bauru. Vamos descobrir algumas coisas suas. Uma honra, Acê. Muito obrigado. O convite aceito. Será uma honra participar do seu programa. Acê, então, se você quiser se dirigir para a nossa audiência também, para suas considerações finais. Legal. Algo que você queira deixar também de mensagem, fica à vontade. Eu gostaria que as pessoas gravassem isso. Você tem um grande potencial dentro de você. Você é dotado de um talento que você não pode deixar ir para o lugar mais rico do mundo, que é o cemitério. Você tem que dividir aquilo que você tem dentro de você com outras pessoas. Faça isso, você vai se sentir muito bem realizado quando você mudar, através da sua experiência, da sua história, a história de vida de pessoas. Isso já aconteceu comigo, já consegui mudar a história de algumas pessoas e é muito gratificante. E não perca, se você quer saber mais, fica aí a dica, assista o nosso programa pelo YouTube ou na 96 FM, que é muito mais rádio aqui em Bauru, o Negócio e Companhia. Todo sábado, do meio-dia a 13h, eu vou estar lá com você e provavelmente lá para o mês de outubro, a gente vai estar entrevistando o Francisco Freitas, que ele vai estar dividindo a sua experiência lá com a gente. E eu vou tentar descobrir alguns causos aí, algumas situações que ele já aprontou aqui em Bauru, para a gente dar risada lá no programa e conhecer um pouco mais do potencial e de tudo aquilo que ele tem guardado dentro dele. Se ele não dividiu ainda, lá no programa ele vai dividir um pouco. Muito obrigado, Acê. Obrigado a você. Eu que agradeço imensamente e reafirmo aqui o convite aceito. Será uma honra estar no seu programa. Pessoal, então hoje eu tive a enorme satisfação, né, de conversar com Antônio Carlos Almeida, o AC, profissional de larga experiência, que muito contribuiu aqui para o nosso programa. Então, você, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigado a vocês. E para você também que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado e até o próximo programa.